Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso de número 15. A Bíblia Sagrada diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, uns dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é O Maior Banquete de Todos os Tempos. Jesus Cristo havia sido convidado por um doutor da lei para que estivesse participando naquele sábado, na casa daqueles principais fariseus, para comer pão com eles. E havia entre aquelas pessoas que ali se faziam presente um hidrópito, uma pessoa paralítica. E Jesus então ele vai se dirigir àquele doutor da lei e ele vai lhes perguntar: é lícito curar no sábado? E Jesus ele observa que ninguém lhe fala nada. E Jesus então ele vai tomar aquele homem, ele vai curá-lo e vai despedi-lo. E então Jesus ele vai fazer um questionamento, ele vai perguntar para aquelas pessoas que ali se faziam presentes naquele banquete: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? E também essas pessoas não puderam responder essa pergunta para Jesus. Ele vai fazer uma observação. Jesus vai reparar que os convidados que eles faziam presente naquele banquete, eles escolhiam os melhores lugares. E Jesus então ele vai contar uma história para aquelas pessoas, uma parábola. Ele vai dizer que quando por alguém a pessoa for convidada para um casamento, não procure o primeiro lugar, para não suceder que venha um convidado mais importante e vindo aquele que convidou, né, venha dizer: fulano, desocupa esse lugar, né, porque está reservado para ciclano. Dessa forma a pessoa passaria vergonha. Mas ele vai dar uma orientação que, se fizesse o contrário, a pessoa sempre procure o lugar mais simples e seja honrado diante de todos, para não ser humilhado publicamente. E percebemos nós que Jesus ele vai dando continuidade a tudo aquilo que está ocorrendo naquele banquete. Ele vai dizer para aquela pessoa que o havia convidado, ele vai propor o seguinte: que quando deres um jantar, não convide os seus amigos íntimos, as pessoas que têm condições de retribuir a você esse favor. Mas antes, faça o seguinte: dê o banquete, mas convide os pobres, convide os aleijados, os coxos e os cegos. E você será bem-aventurado, ou seja, você será feliz, porque eles não têm condição de te retribuir. Então percebamos nós que tudo isso acontece naquele banquete. E se eu e você percebermos, toda a ênfase ela está sendo dada ao critério com o qual as pessoas classificam os seus convidados. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele então, ouvindo tais palavras dos que estavam à mesa, é onde ele vai propor essa argumentação. E alguém que está à mesa vai dizer então para Jesus: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E Jesus então nesse momento vai falar de mais uma parábola, mais uma história. E essa história com certeza tem tudo a ver com a minha vida e com a tua vida, para a aplicação do nosso viver diário. Então Jesus, diante desse argumento dessa pessoa que estava à mesa, ele vai dizer que um certo homem ele deu um grande banquete, uma ceia, e convidou muitos. Só que quando chegou a hora dessa ceia, ele enviou o seu servo para avisar os convidados para vir, que estava tudo preparado. A primeira pessoa, ela vai dar a seguinte desculpa: não obstante a todos uns, eles começam então a se excusar um a um. São 3 tipos de desculpa. O primeiro vai dizer que ele comprou um campo e que precisava vê-lo, e vai pedir então para que o considerasse, que o excusasse. Ele vai então, a segunda pessoa, que vai ter a seguinte desculpa:
Eu comprei uma junta de camelos e preciso ir vê-los e peço-te que me desculpe. A terceira pessoa vai dar a desculpa de que casou e por isso não pode ir. O interessante é que os anos se passaram e hoje a mesma ceia, ela está preparada, o mesmo banquete, mas o que não falta é desculpas. Desculpas para que nós não estejamos nos excusando de participar desta grande ceia. E o anfitrião é o próprio Jesus Cristo. A ceia está preparada no reino dos céus, mas diariamente, quando se fala em festa nos céus, muitas pessoas começarão a trazer suas inúmeras desculpas. Na maioria das vezes, os afazeres terrenos são prioridade e as impede de participar desse banquete. Infelizmente, quando essas pessoas o fazem, isso vai causar indignação na pessoa do Senhor Jesus. Ele vai estar convidando outras pessoas, então, para fazer parte. Ele vai estar convidando os paralíticos, os pobres, os cegos e todos aqueles que ele puder encontrar. Essa festa, ela está preparada, mas uma coisa é certa. Jesus vai concluir essa mensagem dizendo que vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O meu desejo é que você possa estar fazendo parte das inúmeras pessoas que foram convidados, que não inventem desculpas, mas que queiram estar nesse banquete. Que Jesus Cristo te leve a refletir sobre isso. Tenha um bom dia, fique na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo.